Num belo dia de outono, entre todos aqueles lindos sobreiros, havia um único que surpreendia toda a gente. Era o mais lindo sobreiro entre todos os outros. Tinha uns ramos compridos e altos, que faziam uma bela sombra à volta de si próprio, e estava repleto de muitas bolotas castanhinhas. Até que num dia de algum vento, esta bela árvore, também conhecida e montada como a Mãe Corcas, deixou cair várias bolotas, e no meio de tantas, algumas acabaram por germinar. Então, junto da Mãe Corcas, outra árvore cresceu, com uma beleza incrível, e toda a gente que por ali passava impressionava-se com o facto de um sobreiro tão pequeno ter tanta vida. Mas o que o deixava triste era os seus irmãos crescerem muito mais do que ele, porque o seu sonho era ser tal e qual a sua mãe, alto e esbelto. O pequeno Corquinhas lá se ia aguentando, com os ventos fortes de inverno, e apesar de pequerrucho, era muito resistente. Certa tarde de verão, uma família fez um piquenique debaixo da sombra refrescante da Mãe Corcas, e o chaparrinho Corquinhas estava todo entusiasmado ao ver as crianças brincar à sua volta. Cantarolavam contentes e aproveitavam todo o espaço montado para brincar às escondidas. No final do dia, aproximava-se a hora de irem embora. Ia começar a arrumar as suas coisas. Nesse momento, era grande a correria, pois ninguém se queria esquecer de nada. No entanto, o carro da família já ia longe, quando Corquinhas reparou que ao seu redor tinha ficado bastante lixo espalhado. Mas o mais grave foi o esquecimento da fogueira ainda em brasas. Com todo aquele calor, uma brasa saltou da fogueira e o lixo espalhado começou a arder. De uma pequena chama, rapidamente se tornou numa labareda enorme que começou a preocupar todos os sobreiros, principalmente porque o incêndio estava muito perto da Mãe Corcas. O Corquinhas não queria acreditar, mas a sua mãe estava em perigo. A agravar a situação, tinha sido há pouco tempo descortiçada e o seu tronco encontrava-se nesta fase mais vulnerável. A aflição invadiu ao ver a sua querida mãe atingida pelo fogo. Ao mesmo tempo que ela estava a ser fustigada pelas chamas, o Corquinhas, angustiado por não poder ajudar a sua mamã, começou a chorar. As horas foram passando e a grande árvore ia perdendo lentamente as suas forças. Ao fim de algum tempo, Corquinhas ouviu ao longe o barulho de uma sirene e percebeu que finalmente a ajuda pela qual ele tanto ansiava estava a chegar. Infelizmente, já era tarde demais e a Mãe Corcas já não tinha salvação. O seu tronco estava de tal modo fragilizado que, para não pôr em risco o montado, teve que ser abatida. Os tempos que se seguiram foram muito tristes para o Corquinhas, para as outras árvores e para as pessoas que por ali passavam, pois o maior e mais antigo sobreiro tinha desaparecido. Corquinhas jurou que iria ser o orgulho da sua mamã e daquele montado, tornando-se tão grande e forte como ela era. Assim, ao longo dos anos, com a ajuda da Mãe Natureza e a força de vontade dele, o outrora pequerrucho sobreiro cresceu cada vez mais e começou a ficar cada vez mais parecido com a mãe. Os anos foram passando e aproximava-se o momento mais esperado de todos os sobreiros jovens, que era o primeiro descortiçamento. Foi o dia mais feliz da vida do Corquinhas e dos seus irmãos. A cada descortiçamento, Corquinhas ficava cada vez mais lindo, forte e com a sua copa maior. Estava agora mais parecido do que nunca
com a sua mãe, e a cada pessoa que por ali passava notava que ele se tinha tornado semelhante ao antigo sobreiro que ali existira há muitos anos atrás. Agora, também ele repleto de lindas e rechonchudas bolotinhas, e tinha uma espessa copa verde que servia de sombra a quem lá passava. Até que numa bela tarde de final de outono, o sol brilhava, o tempo estava ameno, e Corquinhas viu muitas crianças a aproximarem-se de si. Era uma visita de estudo de uma escola primária, e o objetivo era conhecerem o montado. Os meninos ficaram espantados com a beldade daquele sobreiro, e a professora contou-lhes a história daquele lugar, onde há cerca de 40 anos atrás existira o mais belo e forte sobreiro nunca antes visto, que sucumbiu devido ao desleixo de uma família que lá deixou uma fogueira a arder. Ao ouvir a história da sua mamã, Corquinhas emocionou-se e deixou cair várias bolotas aos pés dos meninos. Nesse momento, os meninos tiveram a belíssima ideia de, com a ajuda da professora, enterrarem as bolotinhas que tinham caído. Assim, sensibilizados com a árvore que se tinha perdido naquele sítio, todos quiseram dar o seu contributo para que novas florescessem. Enquanto enterravam as bolotinhas, um dos meninos encontrou uma rolha de cortiça perdida no chão, talvez esquecida de um piquenique. Então, no fim desta atividade, os meninos sentaram-se debaixo da sombra do Corquinhas. A professora pegou na rolhinha e explicou-lhes que, para além das rolhas, a cortiça também podia ser utilizada para fazer peças decorativas, vestuário. Joãozinho exclamou então, interrompendo a professora. Que engraçado! As rolhas até são parecidas com as bolotas. Parecem as duas filhas das árvores, as bolotinhas e as rolhinhas. Sim, as rolinhas também são filhas das árvores, Respondeu a professora. e eu explico-vos porquê. Depois de retirada a casca dos troncos, a cortiça, no período mais quente do ano, esta fica a repousar, e depois, nas fábricas, serão transformadas nas nossas rolinhas. Primeiro, coce a cortiça para ficar mais macia e desinfetada. De seguida, umas máquinas especiais, a que chamamos brocas, produzem-nas e são escolhidas as melhores. Depois, são todas retificadas para ficarem do mesmo tamanho. O seu aspecto é, por fim, tratado para ficarem mais bonitas, e lá vão elas, lavadinhas e sorridentes, para as garrafas de vinho. Corquinhas e os seus irmãos, ao ouvirem a professora, ficaram muito orgulhosos, pois finalmente compreenderam a utilidade que tinha a cortiça que lhes era retirada dos troncos a cada 9 anos. A certa altura, Magali reparou que algumas famílias faziam um piquenique lá perto, com receio que deixassem as rolhas lá espalhadas pelo chão, como aquela que encontraram. Foi com Bruno e Xavier pedir-lhes as rolhas que não fossem usar. Quando regressaram com várias rolhinhas no regaço, a professora sugeriu que construíssem na escola um ecoponto, o eco-rolhas, e assim todos os meninos poderiam lá colocar as rolhas usadas de casa. Eles ficaram entusiasmados com a ideia, mas, do montinho das rolhas já destinadas à reciclagem, retiraram algumas e fizeram um lindo colar que ofereceram à professora. Já estava a ficar tarde e tiveram de ir embora, mas antes quiseram tirar todos uma fotografia de volta daquele lindo sobreiro para nunca o esquecerem. Fiz das silvas um cajado.
rouxinol cantava, da ribeira até o dia findar. E na serra canta o pastor o seu fado, seja louvado quem canta a trabalhar. Fiz das silvas um cajado, fiz um tarro de cortiça, fiz uma bilha de barro, fiz um filho à campaniça, fiz uma fisga perfeita, uma forca de sobreiro, para o diabo com as maleitas vou cantar o dia inteiro. Sou da terra onde o rouxinol cantava, da ribeira até o dia findar. E na serra canta o pastor o seu fado, seja louvado quem canta a trabalhar. Fiz das silvas um cajado, fiz um tarro de cortiça, fiz uma bilha de barro, fiz um filho à campaniça, fiz uma fisga perfeita, numa forca de sobreiro, para o diabo com as maleitas